Bom dia, gente. Sejam todos muito bem-vindos, né? A mais uma aula de processo do trabalho. Desculpem aí o transtorno, né? Por conta do meu Teams aqui, eu tive que reiniciar. E eu sempre acesso bem antes. E aí, mas hoje, enfim, né? Tudo certo. Espero que todos estejam bem, que tenham passado uma ótima semana de sexta passada para cá e que essa aula nossa possa ser muito proveitosa, né? Bom, é a nossa penúltima aula, né, gente? Até porque sexta que vem é feriado, 20 de novembro. Então, essa é a nossa penúltima aula, né? Antes da prova e encerrarmos aí o semestre, né? Então, deixa eu só avisar o Tarcísio aqui que eu já estou em sala, que aí ele já pode entrar, né? Então, gente, e aí partindo de que hoje seja a nossa última aula, nós vamos falar dos demais recursos e vou falar também do que a gente tem enquanto outros nada, e vou falar da execução, tá bom? Isso é a nossa matéria de hoje, e aí, até porque é a nossa última aula, deve findar algumas outras questões assim, e aí a gente fecha o semestre, feito? Deixa eu compartilhar com vocês a minha tela aqui. Eu espero que vocês estejam. Ué, por que vocês não estão? Deixa eu reduzir. Vocês estão vendo a minha logo ou vocês estão vendo a logo? A logo? Karine Martins, parará. Não, mas não é isso que eu quero que vocês vejam, não. Peraí. Isso aqui, deixa eu reduzir, então. Deixa eu sair de tela. Recursos trabalhistas. Agora tá vendo, né? Então tá. Eu saí da tela cheia e é isso. Valeu, Miriam, obrigada. Então, aqui é o seguinte, né? Deixa eu só acertar a tela aqui para eu não. Puxa, tá travando aqui para mim, mas espera aí que a gente já consegue fazer isso. E deixa eu abrir o Teams aqui de novo, porque some vocês para mim da tela, e aí eu não tenho como aceitar as pessoas. Espera aí. Só para eu acertar. Sexta-feira, né? Tem que dar um desconto. Aí. Oi, Tarcísio, bom dia. Toma água, onde, Karina? Você viu bem? Você viu como foi meu bom dia para você hoje, né? Tô nesse naipe. Daquela lá é boa. Então, né? Só assim para sexta-feira.
né? Mas eu tô falando aqui para os alunos, né? Tava acertando aqui a apresentação, mas penúltima aula deles, né? Semana que vem, feriado, 20 de novembro, mais uma aulinha e acabou-se o semestre praticamente, né? Coisa boa. Praticamente dia 30 já inicia as provas, tudinho, né? Aí a semana de prova a gente não dá aula e segue, né? E a vida que segue, coisa boa. Isso aí, né? Hoje, tem que aproveitar hoje, né, Karina? Então, né? Hoje eu vou caprichar, pode deixar. Vou diretão, assim. Opa! Né? Tanto a Joana, ó, um super beijo, um ótimo dia para você. Obrigado. E aí, qualquer coisa a gente vai se falando. Beleza, boa aula aí, tá? Fique com Deus. Valeu, muito obrigada. Tchau, tchau. Então, gente, ó, a aula passada a gente falava dos recursos trabalhistas, né? Então, para dar sequência só, antes mesmo de... né, a sequência que a gente tem em termos de recurso e proposta pela própria CLT, né? A gente parte do recurso ordinário, embargos de declaração, recurso de revista, né, os recursos de embargos ao TST, embargos infringente, agravo de petição, agravo de instrumento, recurso adesivo, agravo regimental. Aqui, aí você tem uma lista, né, na tela de vocês de possíveis recursos dentro da seara trabalhista. E como que se encaixa isso, né? Como que acontece isso? Eu já venho repisando em relação ao procedimento, né? Até a sintonia onde se encaixa efetivamente o recurso. Bom, tudo começa com a petição inicial, você vai ter a contestação, vai ter a audiência, vai ter a apresentação da contestação, se não teve acordo, se teve acordo já vai homologar, extinguir o processo, né? Apresentou-se a contestação, né? A necessidade de perícia, vai para a perícia, se não tem perícia, você tem a apresentação da impugnação e a gente vai para a audiência de instrução. Depoimento das partes, oitiva das testemunhas, processo maduro para a sentença, o juiz vai decidir ali em primeiro grau. Essa decisão do juiz, independente de ser definitiva ou terminativa do feito, a gente tem o cabimento para embargos de declaração. Embargos de declaração esse que vai ter possibilidade tão somente em 3 situações. O que eu chamo de oco. E o que é o oco, Karina? Em situação que a sentença tenha omissão, obscuridade ou contrariedade, tá? Na situação de qualquer uma dessas, né, eu tenho a possibilidade de embargos de declaração. Em que pese são vistos como recursos, eles têm apenas o escopo de discutir alguma situação ali que ficou, né, seja obscura, contraditória ou omissa na sentença, tá? Em termos de omissão aqui, gente, não deve se obedecer o sentido de, a juíza não falou ou o juiz não falou de todo e qualquer argumento, né, de todo e qualquer argumento que estão nos autos, né? Na verdade, a juíza ela não tem que falar de todo e qualquer argumento que você falou nos autos, né? Cabe a ela fazer do seu julgamento, demonstrar, né, ali no seu julgamento, todos os argumentos que levaram ela, né, a forma, a ação dela, tá? Então, ela não precisa deduzir todos aqueles seus argumentos. Ela pode se fazer presente o argumento ali que fez a motivação e ponto, tá? Então, a omissão não é nesse sentido. A omissão aqui é no sentido de ausência de julgamento de alguma causa de pedir devidamente fundamentada. A contradição ocorre quando ela vem no seu argumento, né? Defendendo, sei lá, horas extras, por exemplo, o cabimento das horas extras, e chega no dispositivo, ela nega as horas extras. Então, aí eu tenho um pedido contraditório. E obscuro é quando você não entende, né, efetivamente, o que o magistrado ali quis com aquela decisão, tá?
Então, nessa situação, cabe-se embargos de declaração, prazo de 5 dias, né, a contar ali da divulgação da sentença, né? Se já estavam cientes as partes diante da audiência de instrução, de qual seria a data, e a partir daquela data você conta aí os 5 dias, né? É claro que você exclui o dia do início e inclui o dia do final. A contagem de prazos, né? Só para a gente ressaltar, elas são na do trabalho, tá? De igual par a contagem do processo civil. Então, você exclui finais de semana, feriados e conta tão somente dias úteis. Pois bem, os embargos de declaração, eles interrompem o prazo para o recurso ordinário. Isso quer dizer que, uma vez interposto o recurso ordinário, você vai começar a fluir o prazo para o recurso ordinário, uma vez interposto o embargo de declaração, você vai ter a fluência do prazo para o recurso ordinário após o julgamento dos seus embargos de declaração pelo juiz de primeiro grau, pelo juízo de piso, tá? E uma vez feita isso, corre ali 8 dias, então, para o recurso ordinário. Recurso esse que a gente falou aula passada, né? O recurso ordinário, ele tem devolutibilidade ampla, ou seja, você devolve toda a matéria para julgamento do tribunal, mesmo com efeito translativo, né? Ou seja, até as matérias de ordem pública são devolvidas, independentes da sua impugnação, né? Recurso esse que pode ser discutido fatos e provas, né? Fatos e provas. Esse recurso, ele tem um juízo de admissibilidade pelo juízo ACO, pelo juízo de piso, ou seja, pelo aquele juiz que proferiu a decisão, é o primeiro juízo de admissibilidade. E, na sequência, você vai ter, né, apresentação de contrarrazões, sobe esse recurso, desde que todos os requisitos objetivos e subjetivos façam presentes. Se tiver esse juízo de admissibilidade positivo, vai subir para o tribunal. Se não tiver, ele vai ser obstado com um despacho denegatório de seguimento desse recurso. Bom, se subir, né, para o tribunal, ele vai ter um juízo de admissibilidade, né, o segundo juízo de admissibilidade pelo desembargador no Tribunal Regional do Trabalho, órgão competente para o julgamento do recurso ordinário, e a partir deste momento vai ter o julgamento em si do próprio recurso, né? Seja as preliminares, seja o mérito prejudiciais e mérito do recurso. Pois bem, esse recurso julgado profere-se, geralmente ocorre na turma, né? A turma composta de 3 desembargadores, o relator, o revisor e um vogal. O julgamento aqui se dá não por nome de sentença, mas por acórdão, porque trata-se de uma decisão colegiada. Essa decisão colegiada, essa decisão proferida, também tem cabimento embargos de declaração, no caso do OCO, ou, né, se não assim não houver, né, você já tem a possibilidade aí para o recurso de revista, recurso esse que a gente também falou a aula passada, que ele vai ser direcionado e endereçado ao TST, né? Recurso limitado em suas matérias, né? As matérias que podem ser arguídas num recurso de revista, ela é limitada pela própria CLT, é um recurso eminentemente técnico, né? Não tem devolutibilidade ampla, é tão somente das matérias que são impugnadas, né, no recurso. Mesmo as matérias de ordem pública, elas devem ser impugnadas caso assim, a parte o quiser questioná-las. Pois bem, feito o recurso de revista, né, o recurso de revista, assim como o recurso ordinário, ele também passa por duplo juízo de admissibilidade, né? Juízo de admissibilidade primeiro para aquele que decidiu, né, que foi o relator do recurso ordinário. Ele vai, então, identificar se faz presente, né, os requisitos
objetivos e subjetivos. Não se esqueçam que o recurso de revista, ele tem um pressuposto, né? Tem alguns requisitos específicos, né? Um deles é a transcendência, a necessidade ali de procurador, né? Obrigatoriamente o recurso de revista, eu preciso do advogado. Aqui é indispensável a presença do advogado, então a parte tem que sim que estar representada, a não ser que esteja advogando em causa própria, né? E aí você, claro, você está revestido dessa questão da advocacia. Que mais que em relação... Então, esse recurso, né, uma vez passado pelo juízo de admissibilidade, se ele tiver o juízo de admissibilidade positivo, ele vai para o TST, se ele não tiver, ele vai receber ali um despacho, né, denegatório desse segmento, né. Professora, Pode falar. não havendo juízo de admissibilidade, tanto do RO, não, estou no RO ainda, já no juízo ADCU, ou mesmo, cada agravo para destrancar? Isso, a gente vai falar dele, Miriam. Eu só não entrei na questão do agravo, porque é um dos recursos que a gente vai falar hoje, tá? Não, eu já queria pôr ordem. Se não foi admitido, eu entro com agravo para destrancar, para ele subir para o TRT. Isso? Sim. O despacho denegatório é o escopo do agravo de instrumento na Justiça do Trabalho. Tá? Mas é que eu vou falar do agravo hoje, por isso que eu não entrei na questão do agravo de instrumento. Eu vou falar daqui a pouquinho a respeito dele. E como eu só tinha falado do recurso ordinário e do recurso de revista, por isso que eu resgatei isso para vocês. Mas dando continuidade, né? Em relação aos embargos, né? Eu coloquei aí na tela de vocês, os embargos, ele vai ter... aqui já os embargos ao TST, mas antes de falar deles, vamos falar do agravo de instrumento, que é o que a Miriam perguntou aí. Esse despacho denegatório, gente, é desse despacho denegatório que a gente vai ter a possibilidade do agravo, tá? E que agravo é esse que eu tô falando? Eu tô falando do agravo de instrumento. Qual que é o ponto aqui? Primeiro ponto que vocês têm que ter em mente é que lá na Justiça Comum, o que a gente tem enquanto agravo de instrumento é o recurso utilizável para recorrer de decisão interlocutória, tá? Então, lá na Justiça Comum, as decisões que são proferidas pelo magistrado no decorrer do processo e que não seja terminativa do feito, né, que não finalizem, né, o feito, não só terminativa como definitiva, essas decisões a gente tem como decisões interlocutórias, ou seja, elas são decisões em situações específicas no decorrer do processo, no decorrer do trâmite processual. E aí, esse é um recurso lá da Justiça Comum, que você tem o prazo de 15 dias e essa decisão vai para o TJ, você vai questionar essa decisão lá no TJ, no Tribunal de Justiça. O agravo de instrumento, aqui na Justiça do Trabalho, ele tem outro escopo, né? Até porque, eu já comentei com vocês, que a decisão interlocutória na Justiça do Trabalho, ela é irrecorrível de plano. Em regra, as decisões interlocutórias, elas não são de plano recorríveis. O que eu quero dizer com isso? Na medida que o juiz proferiu a decisão interlocutória, desde que impugnado de modo e tempo adequado, você vai poder recorrer dessa decisão interlocutória na sua preliminar de recurso ordinário ou na preliminar de um recurso de revista, caso assim o desembargador ali no decorrer do seu recurso ordinário
profira alguma decisão interlocutória. A exceção para a recorribilidade da decisão interlocutória, ela se vê prevista na súmula 214 do Tribunal Superior do Trabalho, prevista em relação à exceção de incompetência. Exceção essa que está prevista no artigo 799 e 800 da CLT, e tem cabimento quando, uma vez protocolada a petição inicial em vara do trabalho incompetente, por força do artigo 651 da CLT, a reclamada, no prazo de 5 dias após recebida a notificação, ela pode, né, opor aí a exceção de incompetência, ou seja, demonstrar que aquela vara na qual a petição inicial foi protocolada, ela é incompetente, né? E uma vez aceita a exceção de incompetência, dessa decisão, está lá na súmula 214, vai dizer que dessa decisão cabe recurso ordinário para o Tribunal Regional do Trabalho de plano. Essa é uma exceção, tá? As demais decisões interlocutórias, elas são irrecorríveis de plano e cabe, né, como preliminar lá no recurso ordinário. Karina, e o agravo de instrumento, então, aqui na Justiça do Trabalho, né, que tem esse nome, mas qual que é o escopo? Pois bem, quando a gente fala de agravo de instrumento, né, aqui na Justiça do Trabalho, quando o juiz, ele aprecia ali os pressupostos dos recursos, ele pode ali indeferir, né, ele pode indeferir o recurso, né, por ausência desses requisitos, né, por ausência desses requisitos objetivos e subjetivos, né. Então, se ele entender, né, que estão descumpridos, né, ele pode impedir, assim, o andamento normal do processo na via recursal, né. É preciso, então, garantir aí à parte um meio impugnatório contra esse despacho, né, que negou o seguimento do recurso. E, para esse fim, é o que a gente tem de agravo de instrumento, entendeu? Então, portanto, quando um recurso não é processado, o meio de fazer com que continue aí a sua tramitação é o agravo de instrumento. E é o que está no artigo 897 da CLT, né, aqui na linha B, né, que cabe o instrumento, né, cabe o agravo no prazo aí de 8 dias, né, do despacho que denegarem a interposição do recurso. Gente, esta é a única situação em que há cabimento do agravo de instrumento na Justiça do Trabalho, tá? Então, ao contrário do que a gente tem do agravo do direito do processo civil, que tem, assim, as finalidades específicas de atacar as decisões interlocutórias, no processo do trabalho, a finalidade, o escopo do recurso de agravo de instrumento é tão somente destrancar o recurso, tá? Cujo segmento aí, ele foi negado, né? Ou seja, o recurso, o agravo, ele tem finalidade específica de fazer com que o recurso, cujo segmento foi trancado no juízo do ACO, seja encaminhado ao tribunal ad quem para julgamento, tá? Embora a linha B ali da CLT, ela se refira a despacho, né? Em verdade, o despacho em si, ele não se trata de uma decisão que indefere seguimento ao recurso, né? Até porque traz consigo ali a lesividade à parte, né? E também não é uma decisão que encerra as fases de conhecimento ou execução, né? Portanto, de sentença ele não se trata, ok? Na realidade, se trata ali efetivamente de uma decisão interlocutória, uma vez que resolve uma questão incidente do processo, que é essa apreciação de admissibilidade do recurso, e que causa ali um gravame à parte recorrente e que não põe fim ao processo. Não obstante, né, a gente tem em consideração que o artigo 897b, ele fala em despacho que denegue a interposição de recurso, na verdade, né?
E não se trata de um indeferimento de interposição, que é ato da parte, não tem como ser indeferido, né? Mas de uma denegação de seguimento, tá? Então, não é em relação ao conhecimento ou não do recurso, tá? Pois bem, o agravante, nesse caso, ele deve interpor ali o agravo à autoridade que denegou seguimento ao recurso, vai ser acompanhado das razões, né? Não há possibilidade aqui de interposição por simples petição, isso não cabe, né? Porque o agravante aqui, ele deve, né, aquele que está recorrendo, ele deve demonstrar esse equívoco ao juízo acorre, né? Quando não se conhece ali do recurso que foi devidamente interposto. Outro ponto que se leva em consideração aqui é o fato de o parágrafo 4º, né, está aqui na tela de vocês, o parágrafo 4º o agravo de instrumento, ele deve ser julgado por aquele tribunal que seria competente para conhecer esse recurso e que a interposição ali, ela foi denegada, né. Então, nos termos do parágrafo 5º, né, o agravo de instrumento, ele vai ser instruído com as seguintes peças. É o que a gente tem que fazer, a formação do instrumento, tá? Então, obrigatoriamente, no agravo de instrumento, você tem que considerar cópia da decisão agravada, da certidão respectiva da intimação, das procurações outorgadas por advogados, né? Tanto do agravante quanto do agravado, petição inicial, contestação, a decisão originária, né? As guias de depósito recursal referente ao recurso que se pretende destrancar, e também do próprio agravo. O custo do agravo de instrumento, né? É 50% do valor do recurso que se quer destrancar. Então, se você quer destrancar um recurso ordinário, é 50% do valor do depósito do recurso ordinário. Se for um recurso de revista, 50% do valor do recurso de revista. Assim como todo e qualquer outro recurso em que foi trancado, é 50% do seu valor devido. Comprovação do recolhimento, né, de custa também. E isso tudo está lá no artigo 899, parágrafo 7º da CLT, tá? Que eu recomendo a leitura de vocês. E facultativamente, você, enquanto advogado, na instrução ali na formação do seu instrumento, você pode acostar outras peças, né, que o agravante ali, ele reputar útil, né, para o que venha auxiliar no deslinde da matéria, né, de mérito que seja controvertida, tá? Então, o objetivo ali de juntar, né, as referidas peças é efetivamente propiciar ao julgador, ao tribunal, ao de quem, né, uma vez que provido o agravo, já passar ao julgamento imediato do recurso que foi trancado, seja o recurso ordinário, recurso de revista, agravo de petição, né? Então, o objetivo maior aqui é dar celeridade, né, e efetividade aí a esse processo. O prazo para a interposição do agravo de instrumento é de 8 dias, prazo esse contado da intimação da decisão que denegou o seguimento ao recurso, né? Uma vez interposto ali o agravado, ele vai estar intimado para contrarrazoar o agravo, também num prazo de 8 dias, instruir, e aí também para as contrarrazões, também cabe a ele instruir ali as peças necessárias para a instrução da defesa. O agravo, né, geralmente não está, né, sujeito a pagamento de custa, mas está ali sujeito ao pagamento do depósito recursal. Esse depósito recursal, ele fica a cargo do reclamado ou do tomador de serviço, né, quando tem qualquer condenação em espécie, em pecúnia, né, então, e que cabe ali, né, só para ressaltar,
o valor do depósito recursal, e é o que está lá no parágrafo 7º do artigo 899, é de 50% do valor do depósito do recurso ao qual se pretende destrancar, tá? O agravo, né, quando o agravo de instrumento, né, ele tem essa finalidade de destrancar recurso de revista, em que se insurge ali contra uma decisão que vai contrariar a jurisprudência, né, uniforme ali do TST, consubstanciado principalmente nas súmulas ou em orientação jurisprudencial, o parágrafo 8º do 899 vai dizer que não haverá aí obrigatoriedade de se efetuar o depósito do parágrafo 7º, tá? Então, de acordo com este dispositivo, com esse parágrafo, quando o agravo de instrumento, então, ele tiver finalidade de destrancar recurso de revista, contra, né, decisão que contrariou súmula ou orientação jurisprudencial, não há necessidade aí de recolhimento do valor de 50%, tá? Porém, se o agravo, claro, né, gente, aqui é de forma específica, se o agravo ele tiver outros fundamentos, além desses, há sim necessidade de depósito, tá? Então, não se aplica aqui o que a gente chama de princípio da fungibilidade, não dá para se aproveitar, tá? A jurisprudência, ela tem admitido, em algumas situações na medida cautelar ali nominada, suspensão da execução, né, quando, assim, eu tenho alguma pendência, né, do julgamento de agravo de instrumento, e que foi interposto ali contra o despacho que denegou seguimento ao agravo de petição, desde que, claro, presentes aí, tratando-se de uma cautelar, né, vocês já viram isso no direito processo civil, quando se trata de cautelar, eu preciso obrigatoriamente do funio boniuris e do periculum in mora, né, o que a gente tem como fumaça, né, numa tradução livre, fumaça do bom direito e o perigo da demora, né, então você já tem resquícios de que esse direito, né, faz presente o direito, e o perigo da demora pode acarretar irreparável à parte, né. Nesse sentido, o TST, ele editou algumas orientações, né, então vocês vão ter ali a orientação jurisprudencial 282, que vai falar do agravo de instrumento, enquanto o juízo de admissibilidade adquém, né, vai ter a a OJ 283, também vai falar, 284, 285, 286, 287, todas essas OJs, né, de 284, 282 até 287, vai falar de agravo de instrumento, tá? De outra forma, né, de outra situação aqui, em que pese a CLT ela não exija, né, não traga isso no seu bojo como exigência, ao costume, né, e recomendável no fórum trabalhista que se proceda aí ao juízo de retratação no agravo. Ou seja, uma vez interposto o agravo, deve o juiz, ou pode, né, o juiz ali, dizer se mantém ou não a decisão, né, que trancou ali o processamento do recurso. Caso mantenha, deve processar o agravo, né, e caso haja a retratação, é claro, o agravo resta prejudicado e aí dá seguimento ao recurso qual havia sido trancado. Essa omissão da CLT, né, e compatibilidade ali com os próprios princípios do processo do trabalho, né, principalmente, em decorrência da celeridade e efetividade, né, então você aplica, né, o CPC aqui, né, de forma autorizativa pelo 769, e aí você pode aplicar ali o artigo 1018, parágrafo 1º do CPC, e que vai dizer que se o juiz comunicar ali que reformou inteiramente essa decisão, ele vai considerar prejudicado o agravo de instrumento, tá? Pois bem, deixa eu ver o que eu tinha escrito aqui.
Aqui isso eu já falei, né? Em relação ao recurso adesivo, o nome, gente, apesar de ter o nome recurso adesivo, ele não é recurso, né? Na verdade, é uma forma de interposição de recursos que estão previstos na legislação e que é aderido ali ao recurso da parte contrária, né? Então, quando a parte se conforma com a decisão, que lhe é totalmente favorável, mas diante do recurso da parte contrária, ele resolve a ele, assim, aderir e vai postular a reforma da decisão da parte que foi desfavorável, né? Dispõe o artigo do CPC que cada parte ali, ela vai interpor, né, o seu recurso independentemente, com prazo, com observância das exigências que são legais, né? Então, esse dispositivo do CPC, né, ele traz alguns requisitos necessários para esse recurso adesivo, tá? Então, o recurso adesivo aqui, você vai ter, né, a sucumbência recíproca, cada parte tem que ter pedido alguma ação ali na decisão, né? A decisão obrigatoriamente deve ter julgado procedente em parte os pedidos, né? Somente sentença de mérito vai efetivamente ensejar um recurso adesivo, então a sentença terminativa não há possibilidade, né, de recurso adesivo. A parte que se pretende valer-se de um recurso adesivo não deve ter interposto ali o recurso principal, né? O prazo recursal, né, dentro do prazo recursal, né, ela tem que ter se conformado com essa decisão. A tempestividade, por sua vez, né, a parte deve interpor ali o recurso adesivo no prazo que tem que responder o recurso principal, ou seja, no prazo de contrarrazoar, tá? Outras duas situações que também se faz presente o recurso adesivo, ele deve ser interposto com todos os requisitos, né, exigíveis ali para o recurso principal, e o conhecimento do recurso adesivo, ele vai estar subordinado ao conhecimento do recurso principal. Se, né, o recurso principal for conhecido, o adesivo também o será. Gente, só um pouquinho, deixa eu pegar uma água que eu não trouxe para cá, e eu já volto, só um minuto. Pronto, voltei. Sempre eu tenho algumas coisas que eu sou bastante metódica, e aí sempre antes de começar a aula, quando eu estou dando início, mesmo que eu entre a sala, geralmente eu pego água, pego uma caneca com café ou com chá, e hoje com aquela confusão do Teams ali de não abrir, eu acabei não buscando, né? Então, mas agora, depois de 40 minutos falando, a garganta começa a pedir reforço, né? Então, mas vamos lá, vamos continuar. Então, eu estava falando que esse recurso adesivo, então, ele tem que seguir esses requisitos, né? Ele tem que seguir esses requisitos, né? Aqui outro ponto que vocês têm que ter em mente, né, antes da sequência de estar falando em relação ao próprio recurso, uma vez desistido do recurso principal, você vai ter, como o recurso adesivo, ele é acessório, né, desse recurso principal, ele vai atingir o recurso adesivo, tá? Então, se houver a desistência do recurso principal, vai atingir o
o recurso adesivo. Bom, e qual que é a compatibilidade, né, desse recurso adesivo para a Justiça do Trabalho? No processo de trabalho, esse recurso adesivo, embora ele não esteja previsto na CLT, só um pouquinho, Miriam, deixa eu só concluir meu pensamento aqui, que eu já formulei. Embora ele não esteja previsto na CLT, ele é compatível, né, com o processo do trabalho. Até porque aplica-se aqui de forma subsidiária, né, com obediência, né, ao artigo 769, tem a previsão no CPC, né? O TST, gente, já pacificou isso na jurisprudência, na doutrina, né? Isso já está pacificado. Tanto assim, o EC tem uma súmula do TST, a súmula 283, que vai falar no do trabalho do recurso adesivo, tá? Então, isso é pacífico já em matéria trabalhista, a possibilidade. A referida súmula, ela vai dizer que o recurso, né, adesivo no processo de trabalho, ele é cabível, e aí ele vai dizer que é cabível em recurso ordinário, em agravo de petição, recurso de revista e embargos, né? E aqui qual que é o ponto, né? Não é necessário ali que a matéria nele discutida, nesse recurso adesivo, seja conexa ou mesmo relacionada à matéria que está sendo discutida lá no recurso da parte contrária, tá? Então, isso é pacífico, tá? Isso que eu estou falando é pacífico. Não tem discussão nem na jurisprudência, não tem discussão na doutrina, tá? Não é supedâneo aí do recurso, ou seja, se a parte recorrer, ainda que intempestivamente, ou o recurso, né, não for ali conhecido por ausência de algum pressuposto recursal, né? Não pode se valer ali do recurso adesivo, né? Em relação aos mesmos requisitos do recurso principal, sim, eles têm que estar presentes, né, no recurso adesivo, sob pena ali de não ser sequer conhecido, tá? Então, se o recurso ele exigir pagamento de custa, depósito recursal, recurso adesivo também deverá observar os mesmos requisitos. Pode, por gentileza, Miriam, diga. Oi, Miriam, você tinha levantado a mão? Então, professora, não, eu só estava verificando, né, porque eu acompanho na legislação, o artigo 500 do CPC é o antigo. Sim, é o artigo 997. Exatamente, é isso. Tá? É que na verdade, esses slides já era de uma outra apresentação minha, e quando eu puxei ele está em PDF, por isso que tá aqui ó, em e ele está salvo em outras pastas minhas, e eu não tive agora de manhã, a hora que eu puxei, eu até vi ali, eu acabei esquecendo de falar, mas é o 997, gente. Desculpa pelo, né? Corrijam aí, anotem aí o artigo correto. E aí, dando sequência, né? Eu nem ia falar do... Aqui já está a questão da... Uai, a tela está branca. A tela está branca para vocês também. Aqui, agravo regimental. Mas antes de falar de agravo regimental, eu vou falar do pedido de revisão, tá? Que está na minha listinha aqui. Quando a gente fala de pedido de revisão, né? O pedido de revisão, gente, nada mais é do que um recurso, ele está previsto não na CLT, mas na legislação esparsa, na 5584 de 70, tá? Ele é um recurso que, assim como o processo sumário, né? O procedimento sumário,
ele está em desuso, né? Até porque dificilmente hoje o valor da causa ela é fixado pelo juiz do trabalho, né? Ele não fixa mais, né? A inicial, se a inicial não fixar, que, né, é um dos requisitos hoje do artigo 840 da CLT, em que vai dizer que os pedidos devem ser líquidos e certos e determinados, né? Imputando-lhe o valor da causa até para questão de alçada, né, para identificar se é sumaríssimo ou se é ordinário, né? Esse pedido de revisão não previsto, o que dispunha era que, o que dispõe ainda, né, porque a legislação ela não foi revogada, mas é que a audiência ali aduzir as razões finais, né, poderia ali então, né, na verdade pode, né, qualquer das partes impugnar ali o valor fixado, né? E se o juiz assim mantiver, aí ele faz um pedido de revisão dessa decisão em 48 horas para o presidente do tribunal. Esse é um recurso, né? Esse é um recurso que cuida ali tão somente em relação ao valor da causa, né? Se o juiz assim atribuir ou se ele mantiver, né? Ele não tem qualquer efeito suspensivo, deve ser instruído ali tão somente com a petição inicial e a ata da audiência, se houve qualquer situação nesse sentido. Esse pedido de revisão, né, ele é interposto no prazo de 48 horas, né, a contar ali dessa ata de audiência, da audiência, em que o juiz do trabalho manteve ali o valor da causa, tá? Esse é o ponto. Hoje, na prática, acaba-se questionando o valor da causa, impugnando o valor da causa, inclusive em preliminar, né, geralmente na contestação, tá? Já como que é uma das possibilidades, né? Antes de falar do agravo regimental, gente, deixa eu voltar aqui, porque eu não falei dos embargos. Cadê? Dos embargos aqui ao TST. Quando a gente fala em embargos ao TST, né, eles vão constituir aí uma espécie, sim, de recursal, uma espécie recursal. Ela é cabível no âmbito do TST. Não confundam aqui os embargos ao TST com embargos de declaração, tá? São duas coisas completamente diferentes. Os embargos de declaração que eu falei lá, quando eu estava logo no início da aula, aqueles embargos, eles cabem então somente para as decisões que foram proferidas e que se apresentam com contradição, omissão e obscuridade, tá? Aos embargos ao TST aqui, é cabível exclusivamente no âmbito do TST, e ele tem o escopo, tem o fim, o objetivo ali de pacificar a jurisprudência no âmbito do tribunal, tá? Não há aqui, um tempo atrás, né, a legislação, você tinha aí esses embargos, né, no âmbito tanto das varas do trabalho quanto do tribunal, que não cabem mais, tá bom? Se a gente tem um agravo de instrumento de forma específica para aquele despacho que denegou o segmento do recurso, os embargos no TST, ele também tem uma função precípua, tá? Que é impugnar aí os acórdãos das turmas do TST na hipótese de divergência jurisprudencial na interpretação do dispositivo da lei federal, tá? Então, ou, né, não só da lei federal, quanto da Constituição. Aí eu tenho cabimento desses embargos, né? Então, a finalidade, gente, a principal finalidade dos embargos no TST é essa unificação de interpretação jurisprudencial das suas turmas, tá? Sejam das decisões que são em divergências ou também das decisões que não são unânimes, né, nos processos ali de competência originária do TST, tá? Os embargos, né, eles estão disciplinados pela Lei 7.701 de 88,
e seus parágrafos, né? Na CLT está lá no artigo 894, tá? Teve alteração aí da redação, né? Pela lei 11.496, que está aparecendo, ó, para vocês, né? No slide, né? E que deu uma extensão maior, né, e aclarou algumas situações que se faziam necessárias. Nos termos, então, da linha A do artigo 894, os embargos eles vão ser cabíveis em face das decisões proferidas em dissídios coletivos, né, de competência originária do TST, nos dissídios coletivos de revisão, também de competência originária do TST, quando as decisões não forem unânimes, né? Ou seja, a decisão da turma, né, geralmente composta de 5 ministros, não forem unânimes entre eles. Aqui, gente, trata-se de uma inovação, tá, da lei, não constava essa redação anterior no artigo 894, e aqui o escopo, né, ressaltando, é o objetivo, assim, da unificação dessa jurisprudência no Tribunal do Trabalho, principalmente nos dissídios coletivos de competência originária. A nova redação, né, ela tem, assim, ó, foi dada ali aos dispositivos legais, ela vai sinalizar ali no sentido de não ter, né, havido aí extinção do poder normativo em decorrência da emenda 45 de 2004. No outro sentido, no inciso 3º, né, do 894, se vocês estiverem aí acompanhando, os embargos, eles também são cabíveis das decisões das turmas em dissídios individuais, né? Eu falei dos dissídios coletivos, mas também há a possibilidade em dissídios individuais, quando divergirem entre si, né, as turmas, na divergência da seção de dissídios individuais do TST, ou ainda quando contrariar a súmula ou orientação jurisprudencial do próprio TST, ou súmula simples e súmula ou a súmula vinculante do STF. Nessas situações, eu tenho cabimento de embargos em dissídios individuais, tá? De outra feita, gente, não há cabimento dos embargos no TST se a decisão da turma ela for em dissídios individuais, ainda que divergir de outra turma, se tiver em consonância com a súmula do TST, ou tiver em consonância com a orientação jurisprudencial, ou mesmo com súmula do STF, tá? Tem a OJ 95 da SDI 1, que vai dizer da não incidência, né, não ensejar do recurso de embargos em caso de divergência jurisprudencial dentro de uma mesma turma do TST, tá? Então, não cabe. Se dentro da mesma turma a gente tiver essa divergência, não há que se falar aqui em embargos ao TST. Outra feita, gente, a divergência, né, que é apta ali a ensejar os embargos, ela deve ser atual, não deve ser considerada já ultrapassada, seja por súmula do TST ou do Supremo, ou mesmo tenha sido superada ali por notória jurisprudência já do TST, tá? Deixa eu abrir um parênteses aqui para vocês, contar uma historinha que aconteceu essa semana, e é de processo, é de trabalho, tá? Então, não é... Terça-feira pela manhã eu tive uma audiência, né, online, tá bom que as audiências estão sendo online, essa audiência era em Porto Velho, foi uma audiência de instrução, tá? E no decorrer da audiência, a juíza suspendeu a instrução, na verdade, eu requeri pela não oitiva, pelo não depoimento do reclamante, a advogada, a juíza acatou o meu pedido e não teve a oitiva nem do reclamante nem da reclamada, né? E a ausência de uma perícia para um adicional de periculosidade dos pedidos,
ela estava abrindo para essa perícia. E aí a advogada do reclamante suscitou pela ordem e disse que tinha um recurso ordinário já julgado pelo TRT daquela região, da 14ª região, e dizendo que era uma decisão pacífica do tribunal, que já era jurisprudência, tá? E aí, nesse ponto, eu intervi e disse, gente, é o seguinte, assim, e aí a mesma situação que eu coloquei para ela, para a advogada na audiência e para vocês. Quando a gente fala em jurisprudência, não se trata de um julgado, tá? Jurisprudência é vários julgados, né? Uma sequência de julgados de forma igualitária em relação a uma mesma matéria. Para se fazer jurisprudência, não se trata de um julgado, mas são de vários julgados daquele mesmo, dentre as suas várias turmas, em relação à mesma matéria com o mesmo posicionamento. Aí eu tenho jurisprudência. Só um julgado, só um aresto não é jurisprudência. É apenas uma decisão naquele processo específico. Eu não posso utilizar um julgamento dizendo que aquela matéria foi pacificada no tribunal, tá? Seja no tribunal regional, seja no TST, no STF, STJ, né? Para se fazer jurisprudência, eu tenho uma sequência, tenho vários julgados desses tribunais, né, daquele tribunal específico, em relação à mesma matéria e com o mesmo posicionamento. Aí eu tenho de forma pacífica em relação àquela matéria, tá? Fora isso, gente, não há que se falar em jurisprudência. Ah, Karina, mas eu não posso já usar aquele julgado para corroborar com o meu argumento? Pode, até deve, né? Se você tem um julgado que vai corroborar com os seus argumentos, perfeito, utiliza dele, se apegue a ele, até para você demonstrar para o juiz, ó, excelência, eu não estou sozinha, né? Eu tenho um julgado aqui que vai respaldar o meu argumento. Mas dizer que é jurisprudência, que é ponto pacífico, né, para os tribunais, aí é querer demais, tá? Então, e de outra feita, né, se outrora, nas petições iniciais, cabia você colacionar várias emendas com o inteiro teor dos julgados e tal, né? Às vezes colocava lá, tinha advogados que colocava 6, 7, 10 páginas que você virava, estava recuo, né? E o inteiro teor de um julgado. Hoje, gente, não cabe mais isso, tá? Primeiro que a celeridade, né? Você ser prolixo numa inicial pode dificultar, inclusive, o seu julgamento favorável. Então, cabe a você, quando fizer a citação de algum e acostar algum aresto de julgado que lhe faça favorável, que lhe seja favorável, coloca a ementa e de certa forma, professora, mas no inteiro teor tem partes que seriam me favorável. Cola só essa parte, entendeu? E suprime o resto, que não é importante, que não vai ajudar no seu processo. E, de certa forma, já negrita aquilo que realmente é importante para o seu processo, porque isso vai trazer clareza para o magistrado, vai auxiliar, né, na celeridade, até porque, gente, colacionar o inteiro teor de um julgado é só falar para o juiz, você não vai ler, né? Às vezes nem a gente mesmo que colacionou o inteiro teor leu inteiro, né? Então, fica aqui a dica, né? Quando vocês estiverem lá fazendo as petições de vocês, né, não prezem pela celeridade e não pela prolixidade. E, bom, mas mesmo a advogada suscitando na minha audiência terça-feira, né, essa pacificidade do tribunal, né, que era pacífico diante desse julgamento de um recurso ordinário, a juíza considerou os protestos dela na ata de audiência e deu sequência e mandou fazer a perícia. E eu agradeci, porque eu estou pela reclamada e o fato de ser a perícia era o único ponto controverso da petição inicial, os outros já estavam devidamente rebatidos e comprovados, que pode ali, era o ponto que ela tem ali possibilidade de ganho, e aí com a perícia, né, reduz essas possibilidades.
Mas voltando, né, para os nossos embargos no TST, né, então, outro ponto, né, não há que se falar em cabimento dos embargos ao TST ali, se a decisão da turma, né, ela violar ali lei federal, Constituição Federal, tá? Até porque, né, desse modo, a turma ela passou a ser o último grau de jurisdição para discutir essa lei federal, né? Tratando-se de Constituição Federal, será cabível aí o recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, que é o nosso guardião da Constituição. Em havendo ali no acórdão da turma do TST uma divergência jurisprudencial, né, com a turma, ou mesmo com a SDI 1 ou SDI 2, né, e violação da Constituição Federal, a gente vai ter aí o cabimento simultâneo do recurso de embargos e o recurso extraordinário, tá? Sendo que o recurso extraordinário ele vai ficar sobrestado até o julgamento dos embargos, né? Então, depois do julgamento dos embargos, os autos ali serão encaminhados ao Supremo Tribunal Federal, né? Para o julgamento do recurso extraordinário, né? A doutrina, gente, ela vai dividir, se vocês se socorrerem da doutrina, alguns doutrinadores vão dividir esses embargos para o Tribunal Superior do Trabalho em embargos de infringentes, embargos de divergência e embargos de nulidade, tá? E aí o TST, diante desse posicionamento, ele sumulou a matéria na súmula 353, né? E vai dizer ali também que não cabem, né, os embargos para a cessão de dissídios individuais, né, da decisão da turma que foi proferida em agravo, salvo a decisão que não conhece do agravo de instrumento ou do agravo pela ausência de pressupostos extrínsecos, da decisão que nega provimento ao agravo contra a decisão monocrática do relator, para impugnar conhecimento do agravo de instrumento, contra a decisão da turma que foi proferida em agravo, em recurso de revista, e outras situações que vocês podem identificar lá na súmula 353. Feito? Quando a gente fala aí em embargos infringentes, eu acho que eu coloquei um... acho que tá aqui, ó. Quando a gente fala em embargos infringentes, ele recebe essa denominação, essa nomenclatura, dos embargos ali que ele vai estar dirigido ao TST e que ele tem o objetivo ali de modificar uma decisão proferida pelo TST em dissídios coletivos. Dissídios esses que não foram unânimes, né? Decisão que não foi unânime, né? E que é de competência originária do TST. Aqui, né, não exercem ali que essa competência originária, que não excedem ali a competência territorial dos TRTs, né, ou ainda dissídios de revisão ou extensão, né. Eles são cabíveis das decisões não unânimes, né, proferidas nesses dissídios coletivos e de competência ali do TST. Os embargos infringentes, gente, eles são cabíveis, né, para a sessão de dissídio coletivo, a SDC, né, quando essa decisão do tribunal foi proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, não for unânime, salvo, né, se essa decisão recorrida, ela estiver ali em consonância com o precedente jurisprudencial do TST ou mesmo súmula, tá? A falta de unanimidade de julgamento da SDC diz respeito a cada cláusula, né, rediscutida no recurso, né? Porque, assim, ó, os embargos, eles vão estar restritos, né, em última instância ali pela SDC, tá? E em relação aos embargos de divergência, né, o próprio nome já o diz,
ele tem o objetivo ali uniformizar a interpretação da legislação de competência do TST, e aqui de competência do TST no âmbito da SDI, né, das sessões de dissídios individuais, vai julgar os recursos ali referentes aos conflitos, né, individuais. Não se trata de recurso que tem objeto ali a reapreciação da matéria fática, né? Aqui a discussão é a uniformização da jurisprudência, tá? Então, tem súmula também em relação aos embargos aqui, que é a OJ, súmula não, é a OJ 405 da SDI1, tá? Quando, a respeito dos embargos envolvendo, os embargos de divergências, quando eles estão envolvendo alguma matéria sobre execução trabalhista, o TST, nesse sentido, ele vai exigir ali da parte a demonstração da divergência jurisprudencial sobre a interpretação do mesmo dispositivo constitucional, tá? Isso está na súmula, isso sim está na súmula 433. E em face ali das decisões monocráticas, né, o recurso ele também não se mostra cabível, né, pois pressupõe aí decisão de turma, né, o princípio da cogiabilidade, né, isso está na OJ 378. Em relação aos embargos de nulidade, né, eles estavam a princípio na Lei 7.701 de 88, né, eram cabíveis quando as decisões da turma do TST violavam literalmente um preceito de lei federal ou da Constituição, e é o que rezava ali a súmula 221, né, que é a admissibilidade ali do recurso. Mas aí em 2007 a gente tem uma nova legislação, 11.469, e que vai retirar ali do artigo 3º da Lei 7.701 essa possibilidade dos embargos quando as decisões da turma vierem ali violarem literalmente o preceito de lei federal ou Constituição Federal. Então, desse modo, foram suprimidos aí esses embargos de nulidade, tá? Foram suprimidos. Em que pese, né, alguns doutrinadores ainda se fazem resistente para a possibilidade deles. Karina, e como que processa, né, esses embargos? Como que se processa os embargos? Bom, os embargos, eles são propostos nada, né, o verbo correto é opostos, né, oposição. São opostos ao presidente do TST, da sessão de dissídio individual 1 ou da sessão de dissídio individual 2, de acordo ali com a competência, né, do Tribunal Superior do Trabalho. Ela é impetição acompanhada das razões, não se admite recurso por simples petição, né, trata-se de medida recursal e que tem por objetivo uniformizar a jurisprudência do TST. O recorrente, obrigatoriamente, ele tem que recorrer no corpo dos embargos, né, demonstrar ali a divergência havida entre as turmas do Tribunal Superior do Trabalho e pedir a reforma da decisão, tá? Isso está previsto na súmula 23 do TST, tá? Embora, gente, a referida súmula, ela determine ali que o recorrente, né, apresente jurisprudência que abranja todos os argumentos da decisão recorrida, há ainda a necessidade de se verificar quais ou quais os motivos que foram determinantes da decisão, tá? Então, se determinado o item do recurso ele for julgado por um motivo capaz, por si só, né, de resolver ali a questão, não há necessidade de a jurisprudência abranger todos, né, mas apenas o determinante. É o que acontece, gente, com a sentença, né, que eu falei lá, para o recurso ordinário, né, o juiz, ele não precisa abranger todos os argumentos, ele precisa abranger tão somente aquele que for determinante para o seu livre conhecimento.
O prazo de oposição dos embargos também é de 8 dias, né? É o mesmo prazo para as contrarrazões. Eles são recebidos tão somente no efeito devolutivo, né? Os embargos para o TST, você vai ter a aplicação do regime do depósito recursal e das custas processuais, tá? Valores esses que são determinados, né, pelo TST, e todo mês de agosto de cada ano ele tem a sua atualização. O recurso extraordinário, deixa eu ver se é o que está na sequência aqui. Curso adesivo nós já falamos. Agravo regimental. Correção parcial nós falamos. Vamos ver se vai aparecer o recurso extraordinário aqui. Em relação ao recurso extraordinário, o recurso extraordinário, ele sim constitui uma medida recursal constitucional, destinado aí à efetividade do texto constitucional, é assegurada a vigilância do texto, né, quando este for contrariado das decisões dos tribunais, né, e que estão ali abaixo do STF, né. O recurso extraordinário, gente, ele tem ali sua origem, né, no ato judiciário americano, desde 1798, né, ele forneceu esse ato, né, judicial americano, ele forneceu ali, ele deu competência à Suprema Corte, né, para decidir ali o propósito da validade de lei em confronto com a Constituição. Creio que vocês tenham, lembrem lá do controle de constitucionalidade, né, que tem a sua gênese, né, no caso de Madison e Marbury e Madison, né, nos Estados Unidos, para que a Suprema Corte pudesse ali fazer esse controle, ou seja, identificar se aquela legislação ou aquele julgamento estaria de acordo ou não com a Constituição, né, com a Constituição americana lá. Em relação ao Brasil, a nossa Constituição, né, só para finalizar, assim, não fazer o decorrer, né, da construção do controle de constitucionalidade, mas a Constituição de 88, ela preza por esse controle de constitucionalidade. Tanto assim que ela reza pelos remédios constitucionais, né, ação direta de inconstitucionalidade, ação direta por omissão, arguição de preceito fundamental, né, são situações, são ações, né, constitucionais que buscam esse controle de constitucionalidade. E o que é esse controle de constitucionalidade? Nada mais do que dizer se aquela legislação ela está em conformidade com a Constituição, né? Seja durante o processo legislativo, ou seja, aquela legislação ainda não é lei, mas ela está no processo para se tornar lei, seja a posteriori, depois da sua divulgação, em que ela já é eficaz, né? E aí você discute se há ou não essa constitucionalidade. Mas essa origem, e a origem do próprio constitucionalismo brasileiro, ele se dá origem lá nos Estados Unidos, né? E o primeiro ato foi esse ato judicial de 1798, tá? Para quem gosta de direito constitucional e que tem interesse em estudar um pouco mais a fundo, né, do que a gente até foge em termos de faculdade, leiam o caso Marbury versus Madison, que vocês vão ter a história aí do John Marshall, que foi crucial para esse início de controle de constitucionalidade, e os textos dos federalistas, tá? Federalistas e dos antifederalistas. Você vai ampliar o seu conhecimento de direito constitucional. São textos que de fácil leitura, não é de difícil leitura, não, tem uma acessibilidade muito tranquila, e ele traz um aprofundamento em termos de direito constitucional, do entendimento de direito constitucional muito amplo, tá? Vale a pena ler se você tem, se efetivamente você gosta do direito, até porque toda a base do nosso ordenamento jurídico é base constitucional,
tá? Eu ouvi há muito tempo atrás, antes mesmo de me formar, quando eu estava fazendo um curso na escola do Ministério Público, e eu ouvi de um promotor que muitas das teses desenvolvidas no direito, se você tiver conhecimento dos preceitos constitucionais, dos princípios constitucionais, você consegue se livrar de qualquer acusação, de qualquer situação de divergência no seu processo. Utilizar, né, saber utilizar os preceitos constitucionais te facilita em muito o desenvolvimento de qualquer tese, tá? Então, fica a dica aqui. É uma leitura bastante interessante, assim, bastante interessante. Se alguém tiver curiosidade em saber e tiver dificuldade em localizar, é só me falar lá no chat que eu mando os sites que possam facilitar para vocês, tá bom? Bom, o recurso extraordinário, gente, ele está previsto não na CLT, mas lá no artigo 102 da Constituição Federal. No processo do trabalho, ele é cabível em duas, né? Em face das causas ali que são decididas em única ou última instância dos tribunais trabalhistas, né? É compatível, sim, com o processo do trabalho, por força da própria CLT, né? Você vai ter isso, claro, lá nos artigos 893, parágrafo 2º, no artigo 899, parágrafo 1º, que também vai dizer em relação ao recurso ordinário na Justiça do Trabalho. É um recurso pertencente à teoria geral do processo, né? E é um recurso de natureza constitucional. Ele é destinado ali a guardar a Constituição Federal em todas as esferas do direito e do processo, tá? Tem um posicionamento do Carlos Henrique Bezerra Leite, né? Em termos de doutrina, gente, assim, o Carlos Henrique Bezerra Leite, ele é ministro, né? E ele é eu diria que um dos doutrinadores, assim, de processo do trabalho, em que eu particularmente gosto muito, né? Não sei se é o fato de, desde 2003, eu me aprofundar na doutrina e utilizar o livro dele, é um livro que acabou fazendo parte da minha história no direito, mas ele é muito didático, tá? Dentre outros doutrinadores. E ele fala o seguinte, que no trabalho, o recurso extraordinário, ele só vai ser cabível ali das decisões da Justiça do Trabalho, né, que seja a única ou última instância, mas que efetivamente contrariem, né, de forma direta ou literal a Constituição, tá? As causas, né, que são decididas ali, em última instância na Justiça do Trabalho, elas são as causas cujo recurso final é dirigido ao TST, né? Então, geralmente pelo recurso de revista, né? E caso o TST, né, lá por meio das suas sessões de dissídios, né, e seja individual, seja coletivo, né, ordem especial, seu pleno, né, julgando esse recurso de revista contrariar, né, um dispositivo da Constituição ou declarar a inconstitucionalidade de um tratado, lei federal, ou ainda julgar válida, né, a lei ou um ato do governo, né, contestado ali em face da Constituição, a gente vai ter o cabimento aí do recurso extraordinário, tá? Até porque o STF é o último tribunal que compete ali dar a palavra final sobre a interpretação do texto constitucional. Agora, nas causas que são decididas em única instância, é o que a gente tem como não passíveis, né? Elas não são passíveis de recurso na mesma justiça que prolatou a decisão, né? Então, salvo o recurso ali, né? O recurso de natureza extraordinária ali para o STF. Em termos de exemplo, né? Você vai ter, de única instância, você vai ter os dissídios de alçada,
né, que são as decisões proferidas lá no rito sumário, né, da Lei 5584 de 70, e que não estão ali sujeitas ao recurso, né, a não ser efetivamente se tratar de matéria constitucional, tá? A repercussão, né, é claro que o recurso extraordinário, ele precisa, um dos requisitos, né, do recurso extraordinário é a repercussão geral, né, então, ela é um requisito semelhante ao que a gente tem da transcendência para o recurso de revista. O recorrente, né, além de preencher os pressupostos aí objetivos, subjetivos dessa recorribilidade, um recurso de natureza extraordinária, ele deve demonstrar aí que a causa tem repercussão geral, ou seja, né, que as matérias que são versadas no recurso, eles tenham repercussão nas esferas jurídica, econômica, política, social, e que vai ultrapassar ali os interesses subjetivos da causa, tá? Esse requisito, gente, ele trata, na verdade, assim como o requisito da transcendência no recurso de revista, de um filtro, né, para os recursos ali que chegam ao STF. Ele tem o objetivo de reduzir o volume desses recursos, né, que são dirigidos à mais alta corte do país, né. A repercussão geral, ela vai se aplicar a todos os recursos extraordinários, independente da matéria, né, que vai ser analisada, mesmo que, e principalmente, né, neste caso nosso aqui, que esse recurso extraordinário ele esteja discutindo matéria trabalhista, tá? Em se tratando de matéria trabalhista, o recurso extraordinário ele só vai ser conhecido e julgado se a questão efetivamente versar sobre matéria constitucional e tiver repercussão geral, tá bom? O que mais em relação ao recurso Bom, o procedimento, né? Procedimento nada, o processamento. Por não ser um recurso trabalhista, né, um recurso trabalhista stricto sensu, que a gente vai chamar, ele é regido pela Constituição e pelo CPC e regimento interno do STF. Ele tem que ser interposto em petição escrita, acompanhado das razões, não vai ser admitida a simples petição, a matéria ela deve ser pré-questionada ali no acórdão ou na decisão de única instância, admite embargos de declaração para pré-questionamento, né, que foi aqueles mesmos embargos, nos mesmos modos que a gente falou do recurso de revista na aula passada, e deve o recorrente ali demonstrar essa existência da repercussão geral, tá? O prazo de interposição aqui difere do que a gente tem para os recursos trabalhistas, não são de 8 dias, mas de 15 dias, de acordo com a Constituição e o CPC. A necessidade de depósito recursal, né? Então, aqui não se admite o ius postulante, deve o recorrente sim estar assistido por advogado, ele é recebido apenas no efeito devolutivo, não suspende a execução da sentença, né? Se ela tiver a pendência ali do julgamento do recurso extraordinário, ela é definitiva, né? E a decisão que não conhece o recurso extraordinário é cabível ali agravo de instrumento, tá? Em relação ao recurso extraordinário na execução de sentença trabalhista, eu já vou adiantar, já que a gente está falando de recurso extraordinário, ele é autorizativo pelo artigo 893 da CLT, lá no seu parágrafo 2º, ele vai dizer que, diante, né, esse artigo, né, a execução trabalhista na pendência ali do recurso extraordinário, junto ao STF, ela é definitiva. Então, a finalidade da lei foi no sentido ali de agilizar o recebimento das condenações trabalhistas, né, quando houver ali qualquer decisão perante ao STF, ao STF nada, né, ao TST, e sendo assim, a probabilidade de alteração dessa decisão, ela é muito reduzida, tá?
E, recentemente, pode dizer que a jurisprudência, tanto do processo de trabalho quanto do processo civil, ela vem adotando aí uma posição no sentido de entender ali ser provisória a execução trabalhista na pendência de recurso extraordinário, tá? O TST, nesse sentido, ele emitiu uma orientação jurisprudencial, a 56, e que vai colocar ali como provisória a execução ali, no caso do... Aqui tudo eu já falei, eu nem mudei, né, gente? Aqui já é o mandado de segurança. Acho que eu devo ter passado, eu ia falar do agravo regimental, já que a gente está na onda de agravo, né? Deve ter o slide ali, mas eu me perdi na mudança. Bom, isso é o recurso extraordinário. Para o agravo regimental ele vai constituir recurso trabalhista, ele é previsto no artigo 709, né, da CLT, né, também nos regimentos internos do TRT e do próprio TST. O agravo regimental, ele tem finalidade ali de impugnar as decisões monocráticas, né, que são proferidas pelos relatores das turmas. Decisões monocráticas essas que negaram seguimento ao recurso, né? Ou, né, do próprio juiz corregedor, no caso das correções parciais. Obrigatoriamente cabe à União legislar sobre o direito processual, né? Isso é indiscutível, né? Está lá no artigo 22 da Constituição Federal. E acaba, né, sendo discutível, né? O que é discutível é a constitucionalidade da criação de recursos por meio de regimento do tribunal. Não obstante essa possibilidade, o agravo regimental, em que pese não ser inconstitucional aí sua previsão, uma vez que se destina efetivamente concretizar ali no âmbito do recursal o princípio do contraditório da ampla defesa e assegurar, então, o acesso, né, ao órgão colegiado pelas partes, em muitas situações o agravo regimental ele se destina ali à impugnação, geralmente de liminares concedidas pelo relator do recurso, e supre aí uma lacuna, né, recursal no processo trabalhista, né? O Supremo Tribunal Federal, ele já se posicionou, já se pronunciou a essa possibilidade, né? E, portanto, o artigo 709, parágrafo 1º da CLT, em que vai das decisões proferidas ali do corregedor, no caso do artigo, cabe sim agravo regimental para o Tribunal Pleno, né? A Lei 7.701, né, ela, nos seus parágrafos, ela prevê essa possibilidade de interposição do agravo regimental em face das decisões dos presidentes das turmas, né, que denegam ali o recurso diante das decisões proferidas em dissídios, né, e alguns tribunais regionais de trabalho disciplinam também o agravo regimental para impugnar as liminares concedidas pelo relator em sede de tutela antecipada, em mandado de segurança, e para as decisões que a própria lei não prevê um recurso específico para essa impugnação. O agravo regimental, gente, ele é recebido apenas no efeito devolutivo, a lei não prevê possibilidade de concessão de efeito de efeito suspensivo, então, por isso, não vai obstar ali uma execução provisória, tá? Ele é interposto perante a autoridade que indeferiu a decisão, se rejeitou liminarmente o recurso ou concedeu a liminar. A postulação é em relação à reconsideração da decisão, né, e em caso de manutenção, encaminhamento ao órgão competente para julgar o recurso. Então, conforme ali
dispuser, né, o regimento interno do tribunal, né, para turma ou pleno. Por falta de previsão legal, o agravo regimental ele não está sujeito ao preparo, então não há que se falar em recolhimento de custa nem depósito. Ele deve ser interposto nos mesmos autos do processo, por meio de petição ali acompanhada das razões, tá? Em relação ao mandado de segurança que está na tela, né, o mandado de segurança ele não é um recurso específico, ele trata-se de uma ação autônoma, né, trata-se de direito líquido e certo, ele está previsto na Lei 12.016 de 2009, né, e aqui, né, eu vou ter a possibilidade na Justiça do Trabalho de mandado de segurança daquelas decisões que eu não tenho a taxatividade do recurso, tá? Que eu não tenho essa taxatividade do recurso. Em relação à súmula, né, vai ter aí, né, não vai deferir, né, no caso da execução definitiva, a gente vai falar de execução ainda, né, o mandado de segurança, ele não tem como ferido, né, essa penhora em direito, em dinheiro, né, aqui, como o direito líquido e certo, para que você possa interpor o mandado de segurança, né, em execução provisória, você tem a possibilidade, né, quando fere direito líquido, impetrante aqui de determinação de dinheiro, quando nomeados outros bens, então, se eu nomeei outros bens, aí sim eu tenho a possibilidade de arguição em mandado de segurança, né, outras decisões que foram preferidas pelo Tribunal Superior do Trabalho, né, não cabimento de mandado de segurança em caso contra decisão, né, que for passível de recurso próprio. Então, se aquela decisão eu tenho pela taxatividade da legislação um recurso próprio, não tem cabimento de mandado de segurança. De outra feita, né, cabível aqui para atacar a exigência ali de depósito prévio de honorários periciais, né? Aqui é ilegal essa exigência, então, dessa feita dessa decisão, eu não tenho um recurso próprio, e aí, por isso, há o cabimento do mandado de segurança. Gente, 9h40, eu vou encerrar nossa aula por aqui. E aí, o que fica para a gente discutir na nossa última aula, que será não sexta-feira que vem, mas na outra, é a questão da execução e liquidação de sentença. Eu vou deixar para falar isso tudo na nossa última aula, que é a nossa matéria, e aí a gente vai encerrar o nosso semestre. E aí, a partir do dia 30, né, já é a semana de prova de vocês. Eu espero que todos sejam satisfatoriamente bem nas provas. Se não, encontrem lá na prova, na prova final, né? Mas aí já não se trata mais de encontro, a gente não vai mais estar aqui mesmo online, né? Então, eu espero que na nossa última aula todos se façam presente, se assim o quiserem, né? Para a gente poder encerrar o semestre com toda a matéria que está atribuída e da melhor forma possível. Feito? No mais, gente, ó, um super beijo, um bom final de semana e a gente se vê na nossa próxima aula, que é a nossa última aula. Se eu não me engano, acho que é 27 de novembro. Feito? Tchau, gente. Fui. Tenha todos um ótimo dia. Até mais. Falou. Até.